16 horas. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Meu irmão Elias, boa tarde, meu amado, seja bem-vindo. Vamos começar em breve, já. Mais um encontro, mais uma tarde de reflexão sobre essa doutrina maravilhosa que tanto tem nos orientado, esclarecido, e sobre o divino Evangelho de Jesus, que tem sempre procurado ser o nosso guia, o modelo de todos nós, que estamos aqui caminhando sobre este órgão. Seja bem-vindo. É um prazer, meu irmão, tê-lo aqui junto conosco. E vamos então começar a nossa prece, que é o momento então que os nossos irmãos e irmãs irão começando a se conectar junto, com todos nós. Pai de misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, para a realização de mais uma tarde de estudo. Rogamos que, em nome de Jesus, derrame sobre todos nós que nesse momento aqui nos encontramos e todos aqueles irmãos que irão se conectar conosco, a tua bênção, a tua graça, a tua paz, a tua luz e o teu amor. Bálsamo benigno, Senhor, para aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E que teus abnegados espíritos de luz e de amor, Senhor, possam estar aqui junto com todos nós, nos inspirando, nos orientando, nos esclarecendo sobre o tema que será tratado na tarde de hoje, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os pobres de espírito. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, hoje e por toda a eternidade. Muita paz. Aldenira, seja bem-vinda. Muito boa tarde. Vamos iniciar o nosso estudo dessa tarde. Como nós frisamos, muito boa tarde, Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos. E vamos então começar o nosso estudo dessa tarde. Aldenora, nós já fizemos a nossa prece inicial, e vamos começar então esse nosso encontro, vamos fazer esse nosso bate-papo desta tarde. Lembrando mais uma vez o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é dele o reino dos céus, está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Quando Jesus então proferiu esta bem-aventurança, Salvarei, Aldenora. Quando Jesus proferiu essa bem-aventurança, de que na época haviam aqueles que estavam à margem da sociedade, que possuía o conhecimento,
e aquelas criaturas que viviam na pobreza, na miséria. Estevão Coimbra, bem-vindo, meu amado, muita paz. E como Jesus desenvolveu todo o seu processo de evangelização das criaturas no meio daquelas criaturas desprezadas pela sociedade, a concepção que se criou, e até hoje alguns têm esse entendimento, né, de que os nossos irmãos, né, que não são dotados de uma inteligência, de bens materiais, do conhecimento, aqueles nossos irmãos que vivem mendigando na rua, aquelas criaturas que vivem à margem da sociedade. Então, criou-se a ideia de que esses são os escolhidos para o reino dos céus. Mas, quando nós trabalhamos hoje a nossa realidade, nós vamos perceber que ser pobre de espírito não é ser pobre em bens materiais. Porque a concepção que Jesus nos traz da pobreza de espírito, ela está relacionada à questão da visão materialista que o homem ainda possui, até hoje. Então ele precisava levar a sua mensagem de forma de que houvesse um entendimento das criaturas daquela época, da necessidade da compreensão do seu evangelho. E por que Jesus falou então daquela sociedade pobre e marginalizada? Porque eram criaturas que tinham simplicidade, eram criaturas que tinham humildade. Mas criaturas simples e humildes, nós vamos encontrar hoje não só aqueles que são desprovidos de bens materiais, como aqueles que têm bens materiais em abundância. Não é uma questão de ter ou não ter bens materiais, mas é ser uma criatura simples e é ser uma criatura humilde. Porque nós também encontramos dentro daqueles que são desprovidos da riqueza, né, criaturas que são extremamente egoístas, orgulhosas, invejosas. Então, a questão de ser desprovido de bem material não é o que te vai conduzir ao reino de Deus. Não, não se trata disso. Trata-se de, dentro da visão materialista, você ser pobre. Mas dentro da visão espiritualista, você ser rico. Rico nas suas atitudes morais, na sua nobreza, na sua relação para com o teu semelhante, no teu respeito para com o seu, na relação em que nós estabelecemos de uns para com os outros. Então ela é a diretriz, é ela quem vai nos dizer qual a nossa bagagem espiritual. Porque Jesus não disse, bem-aventurados os pobres materialmente, né? Ele falou espírito. O que é que meu espírito está trazendo de bagagem? É alguém que tem riqueza espiritual? Ou alguém essencialmente pobre e que só pensa nos bens materiais, na riqueza, na opulência, na ostentação? Rico em conhecimento e em saber, mas que menospreza a criação divina.
que sabe que existe um ser superior que criou todo esse universo em perfeita harmonia, mas que não tem a humildade e a simplicidade em admitir de que não sabe absolutamente nada. Porque nós vamos observar de que a ciência, ao longo do tempo, ela apenas descobre. Descobre um novo elemento, descobre o átomo, a milésima partícula de um átomo, e assim ele vai descobrindo novos planetas, descobrindo novos sóis, descobrindo novas estrelas, e assim vai investigando o universo e descobrindo. Hoje estamos numa luta desenfreada pelos laboratórios na vacina contra o Covid. Mas o fato é que os elementos que compõem essa vacina são elementos que ele pegou na natureza. Para então fazer uma série de combinações através de testes, e mais testes, até chegar a uma eficácia no combate ao vírus que hoje tem disseminado, né, a economia de muitos países e que tem levado os governantes a colocarem a mão na cabeça, comerciantes, industriários. Então, deu uma sacudidela no mundo esse vírus. Exatamente, Aldenora, né? Não levamos as malas abarrotadas de riquezas materiais, mas as virtudes. Por isso que Jesus, onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Ora, se o meu tesouro está no bem que eu tenho aqui comigo, Clemente Neto, bem-vindo, meu irmão, muita paz, né? Aqui no meu imóvel, né? No meu celular, no notebook, nas minhas roupas. Retornou, Elias, bem-vindo, meu amado. É um grande prazer tê-la. Então, se eu me prendo às questões materiais, eu vou chegar, né, Aldenora, com a mala vazia. Quais minhas credenciais? Figurativamente, né, a gente usa essas figuras de linguagem, né? Aí você desperta no mundo espiritual, aí quer entrar, né, no céu, né, figurativamente. Sim, mas Jailson, o que é que você me apresenta para merecer a conquista do céu? Aí eu vou botar a mão na cabeça e digo, bom, veja bem, eu não tenho nada. Então, como é que você quer entrar no reino divino se você não tem nada que possa te habilitar? Então, vai, recomeça a tua jornada e aprende. Este capítulo, aí, dos itens 3 ao item 6, ele nos traz, né, quem quer que se eleve será rebaixado. Jesus, mais uma vez, trazendo-nos a advertência para nós, né, da simplicidade e da humildade da nossa relação para com o nosso semelhante. Porque não adianta, Jailson, você querer se exaltar ante os seus irmãos em fé, só porque você foi convidado por Aldenora para falar do Evangelho, foi convidado por Elias, do emissário de Jesus, para falar do Evangelho, foi convidado por Eugênio para falar do Evangelho. Não queira se exaltar, amigo, você não sabe nada. Então não adianta eu querer me elevar acima dos meus pares, dos meus irmãos que fazem parte da instituição a qual eu colaboro, o Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, aqui em São Lourenço, só porque meus irmãos, eles não gostam, não se sentem confortáveis
em ir a outra instituição ou fazer uma live. Aí, só porque eu faço isso eu sou melhor do que eles? Não. Provavelmente eu tenha menos conhecimento e competência do que eles, e aí a necessidade de trabalhar. A necessidade de buscar um enriquecimento de conteúdo espiritual. A necessidade de buscar este enriquecimento da doutrina do Evangelho. Porque a concepção que eu tenho que ter é que essas oportunidades são oportunidades valiosíssimas de aprendizado. Porque, como nós bem frisamos, né, o primeiro a estar ouvindo são esses ouvidos aqui. E que necessitam absorver tudo isso que está sendo dito. Então, se exaltar, querer ser melhor, não porque eu sou presidente do NEL, sou melhor do que os demais, não. Ah, não, porque eu sou dialogador da mediúnica, não. Porque eu sou um médium que dá extraordinárias mensagens, eu psicografo mensagens maravilhosas, eu sou melhor do que os demais? De maneira alguma. Ah, não, porque eu faço palestra e o salão fica lotado, eu sou... Não. Talvez aquele irmão, aquela irmã que está lá sentadinho lá na cadeira te ouvindo, tenha muito mais riqueza do que ti espiritualmente. Então nós precisamos, né, como diz o dito popular, baixar a bola. Fazer uma reflexão sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, né? Ora, não te encha de egoísmo, de vaidade, amigo. Né? Porque o muito que está te sendo ofertado, muito te será cobrado. E na hora da cobrança, o que tens a apresentar? Então Jesus, mais uma vez, nos adverte sobre isso. Ora, não te exalte, não te aches melhor só porque tem um grande conhecimento de ciências. Porque és um cirurgião renomado do país, do planeta. Não sabes nada, amigo. É como tem uma frase que diz, né, que o que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. E a doutrina espírita, ela nos traz esclarecimento que quanto mais a gente se aprofunda nas leituras, mais a gente percebe que sabe cada vez menos. Porque há sempre algo novo, há sempre algo novo, há sempre a se buscar. Então, basta nós vermos este imenso universo que é uma incógnita. E que o homem insiste em pesquisar, em buscar. Alexandra Machado, seja bem-vinda, minha amada. Muita paz. Então, o homem procurando desvendar o mundo, procurando encontrar vidas. Mas vidas segundo a nossa concepção. Meu irmão Rinaldo Soares, seja bem-vindo, meu querido. Muita paz para ti. Obrigado, Alessandra. São as vossas energias que nos ajudam a fazer o melhor possível. Então nós buscamos encontrar resposta no desconhecido, né? Então a ciência, os pesquisadores, né? Então eles têm essa percepção de que o nosso planeta não é um único planeta habitado mesmo, e que há vidas, mas a vida que se procura é a vida segundo a que nós vivemos aqui. Mas esses homens de ciências, eles precisam ter a compreensão de que eles não são melhores do que aquele cidadão, aquela criatura que não tem o mesmo conhecimento do que ele. Então, quando nós aqui chegamos, e a gente vai perceber, né, com os nossos irmãos do antepassado, as grandes civilizações que foram extintas,
os seus conhecimentos, que deixaram de legado para todos nós. Então, o fato de nós termos grandes conhecimentos não representa que nós sejamos melhor do que absolutamente ninguém. Aldenora, os Espíritos nos esclarecem que as descobertas científicas são inspiradas pelos Espíritos benfeitores de acordo com as necessidades. Das nossas necessidades de compreensão. Porque se tudo o que há de desconhecido nos fosse revelado, nós não teríamos condições de assimilar. 2020 anos que Jesus esteve aqui. A nossa doutrina, pouco mais de 160 anos. E ainda encontramos criatura resistente ao Evangelho de Jesus, ainda criatura resistente ao entendimento da doutrina espírita. Mas por quê? Porque essas criaturas ainda não estão habilitadas a esses conhecimentos. Isso é a realidade, Rinaldo. Não tem humildade. Porque quanto mais a criatura humana ela vai adquirindo saber, mais ela se sente orgulhosa. Eu falei da medicina, por exemplo, tem grandes cirurgiões, neurocirurgiões, cirurgiões. Alguns só pisam no chão porque não tem asa. Se tivesse asa, não pisava no chão. Porque se sente o próprio Deus. Então, seu extraordinário conhecimento que leva-o ao salvar vidas, deveria ter mais simplicidade e mais humildade. Mas preso muito à questão materialista. São grandes, extraordinários profissionais, grandes pesquisadores e tudo mais, buscando cada vez mais compreender a natureza, a anatomia, a biologia, buscando cada vez mais a descoberta de novos equipamentos que procurem fazer com que determinados procedimentos cirúrgicos sejam menos invasivos, que determinados exames sejam menos invasivos, mas não trazem em si a simplicidade e a humildade que faz com que ele possa se aproximar de Deus. Mas todas essas palavras, tudo isso que nós estamos, é absolutamente natural. Porque a doutrina espírita, somos os trabalhadores da última hora. Mas nós estávamos fazendo o quê? Que na última hora que a gente resolveu trabalhar na seara de Cristo. E esse tempo todinho, estávamos fazendo o quê? Todo mundo perna pro ar, de braço cruzado. Não, porque ninguém me ofereceu serviço. Não ofereceu serviço na seara de Jesus. Não tinha trabalho para nós fazermos esse tempo todinho. Para então nos intitularmos de os trabalhadores da última hora. Então todo mundo correndo atrás do prejuízo. Não, agora é a hora. A hora foi há 2020 anos atrás. Era a hora de termos começado. Cleide Laureano, muito boa tarde, minha irmã. Seja bem-vinda a esse nosso encontro. Na Praça da Ociosidade, Pois é, Rinaldo. Estavam lá todo mundo, braço cruzado, batendo perna, falando da vida dos outros. Olha que acaba mais besta aí, trabalhando aí, Sempre estou falando de Jesus, porque isso, aquilo, outro, e a gente malhando o pau. Aí agora, piscou o alerta, a consciência começou a pesar, aí a gente começou a despertar. Pois é, meu amado Rinaldo, agora que a gente está despertando para isso. Esse tempo todinho já estava fazendo o quê?
É agora que Jailson despertou para vir trabalhar na seara do Senhor. E na marra, e na marra, porque a minha história na doutrina espírita é interessante. Eu só estou aqui porque um fato aconteceu na minha vida. Eu fui apresentado à doutrina espírita já faz um bom tempo, mais de 30 anos. Apresentado por minha esposa, né? Minha esposa é umbandista, e é interessante que ela me levou à instituição. Uma primeira vez eu fui, ia assistir às reuniões, tomava passe, tomava fluidificado e tal. Depois abandonei, não fui mais. Ela, uma segunda oportunidade, também me levou. Eu comecei, aí conheci um pouco mais do que era a doutrina espírita, mas depois, deixei de lado. Voltei para a minha vidinha simples. Me apresentou a terceira vez aonde eu estou hoje, no NEOS, Núcleo Espírita Obreiros do Senhor. Mônica Maria Martins, seja bem-vinda, minha amada, muita paz. Então me apresentou ao NEOS. O NEOS eu comecei indo, né? Sempre que me levava era o Eduardo, que é o nosso atual presidente. Ia sempre. Depois comecei a ir uma reunião sim, 8 não, assim, 8 não. No ano de 2014 eu passei a frequentar com maior assiduidade. E as reuniões das quintas-feiras, que é o estudo do Livro dos Espíritos, e a reunião dos domingos, que trata, é meu grande anjo da guarda, meu amado Rinaldo, sem sombra de dúvida. E as reuniões do domingo, que é o Evangelho segundo. Há 6 anos atrás, agora dia 20 de novembro, dia da consciência negra, completou 6 anos, dia 20 de novembro de 2014, eu então sofri um acidente. Um acidente esse que me levou a passar quase 10 meses afastado. Não só do trabalho, mas também de frequentar o NEOS. E já no final de 2015 é que eu comecei a frequentar. Aí daí é que houve a mudança, né? Porque quando foi em dezembro de 2015, o nosso irmão Marcos, que é o responsável pela área da divulgação, já me chamou, me convidou para, se você vai fazer parte da mesa, vou começar fazendo a prece, sem nenhum problema, né? Chega lá, fazer uma prece, né? Não tem problema. Aí, posteriormente, você vai fazer a direção. Não, direção não tem problema, você vai, né, dar os avisos, né, apresentar o expositor, apresentar quem vai fazer a prece inicial, a prece final, ler o texto, né, assim que vai servir de base para o expositor, não tem problema. Quando foi no mês seguinte, já isso, dia tal você vai fazer a palestra. Eu digo, como? Não. E 2014 para cá, 2016 para cá, pronto, aí começou. Aí eu sempre digo que a equipe espiritual do NEOS disse, olha, bota Jailson para trabalhar, que Jailson está muito acomodado. Ele já teve 2 oportunidades, e as 2 deixou de lado. Para ele não deixar a terceira, bota ele para trabalhar, para assumir compromisso. E pronto, aí a partir de 2016 para cá a gente vem, começou no NEOS, depois recebemos outros convites e estamos aqui. Essa pandemia para mim ia ficar parado, meu Deus, né? Só lendo o livro aqui, não, de repente a gente está aí atuante, e que é uma coisa maravilhosa. Isso é muito bom, é muito gratificante, porque é a minha necessidade de aprendizado, né? Pois é, soldado no quartel já sabe, né? Quer serviço, né? Então a gente fica muito feliz de receber assim tão honroso convites, como tem feito a nossa irmã Leonora mais uma vez, né? Mas precisamos ter essa simplicidade, precisamos ter, né, essa humildade, né, nas nossas relações para com o nosso próximo. Então Jesus nos adverte disso. Ora, se eu sou um chefe de uma sessão, por exemplo, né, eu preciso tratar os meus pares com respeito. Não é o fato de eu ser um chefe que eu vou maltratá-los, gritar com eles, né, chamar a atenção dele na frente de todo mundo, porque cometeu um erro, cometeu um delírio. Não. Porque se eu sou um chefe de uma...
o resultado do meu trabalho vai depender de cada um dos meus pares. Porque é a soma do trabalho, a soma da competência de cada um que vai refletir na minha competência ou incompetência de trabalhar em equipe. E se eu sou um cara extremamente soberbo em relação a isso, aí vai ter um dia que a ficha vai cair, né? Então, Jesus nos adverte disso. Olha, amigo, não procures encher a tua bola, como diz o dito popular, né? Que ela vai murchar, e quando ela murcha a gente cai, se rebenta. Aí, o que foi que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Não fosse simples, não fosse humilde, não respeitasse o teu irmão, o teu semelhante. Como é que nós possamos querer algo? Ora, se eu me proponho a trabalhar nessa seara, se nós nos propomos a trabalhar nessa seara, quem é o guia? Quem é o modelo para a humanidade? Esse guia, esse modelo da humanidade foi prepotente? Foi arrogante? Foi simples? Foi humilde? Ensinando-nos de que este é o caminho. Meu amado Heleno Vidal, bem-vindo, meu irmão. Que honra tê-lo aqui conosco. Então, ensinando-nos que esse caminho da simplicidade, da humildade, de compreender o nosso semelhante, é o caminho que nos conduz a construir o reino de Deus dentro de nós. Porque quando Jesus falou no reino de Deus, mas aonde está esse reino? Aonde se encontra? Aqui. Eu preciso construí-lo em mim, porque o reino de Deus é um reino de paz, de amor, de união, de concórdia, de benevolência, de misericórdia. Este é o reino de Deus e que eu preciso construir em mim. Quando Jesus disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, será que Jesus iria usar essa frase só para massagear o nosso ego? Ah, eu sou a luz do mundo, ah, eu sou o sal da terra. Não. É porque verdadeiramente nós somos a luz e precisamos acendê-la. E o combustível para fazer com que essa luz brilhe é exatamente a instalação do reino de Deus dentro de cada um de nós. E fazer com que o sal, porque o sal é quem dá tempero à comida. Rayana, bem-vinda, amiga. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo, querida. Então nós precisamos ser exatamente esse sal, para primeiro dar tempero à nossa vida, para que a gente possa então fazer com que essa luz brilhe e que esse sal também possa ser a luz a brilhar o caminho de alguém e também ser o sal que vai dar sentido, sabor, razão na vida de alguém. Mas a tarefa é árdua, porque primeiro nós temos que fazer isso em nós. A proposta do Evangelho. Rita Campos, bem-vinda, minha amada. Muita paz, obrigado pela sua presença. Nós precisamos primeiro construir em nós. Não é construir no outro. Porque a caminhada é individual, a construção, a obra do Evangelho é uma obra coletiva, porque é a soma de cada um de nós. Para que mas a edificação do reino de Deus, ele é individual. Porque se eu não edificar em mim, eu não tenho como colaborar na obra de Jesus.
Não tenho como ser a luz do mundo nem o sal da terra. Sou imperfeito? Sou. E haja imperfeição. Mas isso não pode ser motivo para eu me negar a trabalhar na seara de Deus, na seara de Jesus, e procurar desenvolver a cada dia algo melhor. Perfeito, Mônica. Jesus não buscou perfeito, capacitou. Então, o seu evangelho procura o quê? Capacitar cada um de nós, trabalhar, fazer com que nós possamos trabalhar a simplicidade, a humildade nessa grande tarefa que é amar. Que a grande lei de Deus é o amor. Eis porque ela está lá. O verbo do primeiro mandamento é amar. Então, se no verbo do primeiro mandamento é amar, não há algo que não seja isso. Amar. Não há algo que eu não precise fazer que não seja amar. Começo primeiro amando a mim mesmo. Por isso que Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o meu próximo e amar a Deus? Mas Jesus, então, na continuação desse capítulo, ele diz o seguinte: dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Porque os sábios, na época os doutores da lei, hoje também, tantos doutores da lei, grandes conhecimentos, extraordinários pesquisadores dos evangelhos, buscando cada vez mais encontrar informações, escrituras antigas, mas que trazem consigo apenas o saber. Armazenam em si todo esse conteúdo de informações, e o que o faz? Colocar-se acima da grande massa que ignora esses conhecimentos, mas que não compreende esta mensagem. E aquela grande multidão de marginalizados que seguiu Jesus, compreendeu as suas palavras. A sonoridade da sua voz ecoou no fundo da alma de cada criatura. Quando Zaqueu, desesperado, sobe ao sicômoro para vê-lo. Ele queria, quem é esse homem que tanto falam, que tem salvado vidas, que tem curado cegos, leprosos, que a multidão ouve e segue. Zaqueu, desce da árvore que eu vou me hospedar em tua casa. Eu acho que Zaqueu, ele nem percebeu que tinha descido. Nem percebeu que tinha descido, já estava lá embaixo. Meu querido Heleno, será uma grande honra, meu irmão, a gente bater um papo com os nossos irmãos do SEAC, será uma honra. E Zaqueu nem percebeu, e Jesus foi lá, hospedou. Era um homem má visto, considerado de má vida. Por quê? Os judeus não queriam pagar impostos. Zaqueu tinha que cobrar os impostos, porque trabalhava para Roma. E Zaqueu disse, olha, Senhor,
A quem? Aguardo sua ligação, Helena. Será uma grande honra. Né? Senhor, a quem eu prejudiquei? Pagarei 4 vezes mais. Já houvera compreendido a mensagem de Jesus. Então, uma vida vista pela sociedade de uma forma geral, né? Mas ali um grande coração que Jesus captou, restaurou, reformou. Mas os grandes doutores, os grandes conhecimentos do Evangelho, tem o saber, mas não tem a simplicidade, mas não tem a humildade. Por isso é que no meio espírita há pessoas que criticam muito, né? As pessoas que, alguns espíritos que fazem um verdadeiro endeusamento dos nossos irmãos palestrantes, que tem um conteúdo espiritual maravilhoso, né, que você se deleita ao ouvi-lo, eles falarem. Precisamos ter cuidado para não endeusar, para evitarmos com que esse irmão, a gente tanto ir massageando o ego e de repente ele venha a cair. Não, olha, vamos reconhecer a competência que cada um tem na divulgação da doutrina espírita, na divulgação do Evangelho de Jesus, mas nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Sid Clay, meu amado, grande honra tê-lo aqui conosco. Muita paz, meu irmão. Obrigado, Mônica. Obrigado. Muito obrigado. Jesus sempre nos advertindo sobre todo o seu evangelho de advertência. Na continuação desse capítulo, orgulho e humildade. Pesa, né, gente? Orgulho e humildade. Essa é a mensagem que está Lacordaire, em 1863, né? O orgulho, olha, o orgulho é terrível adversário da humildade. Não são opostos. Se eu sou orgulhoso, não sou humilde. Estou querendo falsear para quem não, mas já é tão humilde, tão simples, né? Mas cheio de orgulho. Por quê? Porque estou fazendo live, gente. Eu me lembrei de uma determinada ocasião que eu estava conversando com o nosso irmão e digo, olha, gente, precisamos ter muito cuidado, né? Porque só porque eu sou um médium e recebo grandes mensagens, esse programa, não. O espírito de Chico Xavier só se comunica por mim. Eu sou o seu médium oficial. Aí enche de orgulho. Foi Chico Xavier mesmo, amigo. Ele apresentou a identidade, a certidão de nascimento. Você viu? Era ele mesmo? Tem certeza? Não foi Allan Kardec? Tem certeza que é Allan Kardec? Emmanuel, André Luiz? Porque o espírito se comunica, mas ele não apresenta a carteira de identidade, não. O que vai identificar é a sua condição espiritual, que o médium sente, a vibração, a energia de cada espírito se comunica. E nós somos advertidos com relação a isso. Pois é, Leno, é a grande trave no caminho de todos nós. Ainda somos orgulhosos, muito orgulhosos. E nós precisamos admitir isso, somos orgulhosos, mas precisamos do que? Trabalhar. Para que esse orgulho não nos destrua. Sejamos orgulhosos de ser espírita, sejamos orgulhosos de ser um trabalhador na seara de Cristo. E atrasados, diga-se de passagem.
mas que tenhamos esse orgulho, mas que esse orgulho não nos leve à soberba, a querermos ser melhor do que os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos umbandistas, os nossos irmãos candomblesistas, os nossos irmãos ateus. Porque nem sequer nos conhecemos. Nem sequer nos conhecemos. Estamos hoje trabalhando as nossas imperfeições, que estamos descobrindo agora as nossas imperfeições. Por quê? Porque retardatários ingressamos no aprendizado da doutrina espírita. E o que nós fazemos? Eram criaturas extremamente orgulhosas. E esse orgulho é que nos levou a hoje, não. Os espíritas são trabalhadores da última hora. Por quê? Porque viviam cheios de orgulhos. Aí agora todo mundo é humilde? Não, gente. Ainda somos orgulhosos. A humildade ainda não floresceu em muitos de nós. Particularmente a mim. Ainda não posso me dizer, sou humilde. Não, sou um cara orgulhoso ainda. Vamos ver aqui o comentário do nosso irmão Cid Clay, né? Médio ou não, os trabalhadores precisam ser humildes para que o trabalho floresça para o bem de todos. Ser médio é ser intermediário do trabalho de Cristo. Pois é, meus irmãos. Né? Ser médium, né? É ter a oportunidade de receber a caridade daqueles irmãos que estão no plano espiritual. Não é o médium que está fazendo caridade para aquele irmão que está se comunicando. Não, é aquele irmão que está se comunicando, que está fazendo caridade para com o médium e para com todos que fazem o centro espírita. Por quê? Porque quantos vêm, né, trazer-nos as suas dores, as suas angústias e o sofrimento? O que é que ele quer dizer com isso? Olha, meu irmão, hoje eu estou passando por essa situação. Por quê? Por isso, isso e isso. Não façam o erro, não seja como eu fui para não sofrer aqui no mundo espiritual. Os amargores da má semeadura. Esperamos que em breve, Aldenura, né? Aqui no NELS a nossa programação é só para 2021. Esse ano a gente ainda não estará abrindo as portas, né? Mônica, ser médio é ratificar erros do pretérito e do passado. Né? É a oportunidade que a gente, né, tem de trabalhar a nós mesmos. A nós mesmos. Né? Pois é, não é privilégio de absolutamente ninguém. É tarefa de amor. Amor para conosco e amor para com aqueles irmãos que vêm de forma caridosa trazer-nos a realidade nua e crua daquele que não pratica o amor, daquele que se viu distante da prática do Evangelho de Jesus. Esse capítulo ele encerra com missão do homem e da mulher inteligente na Terra. E qual a nossa missão? Qual o propósito de nossas vidas encarceradas aqui sobre este orbe? O que viemos fazer? Passar férias? Usufruir da beleza que nos é ofertada? Boa tarde, Luna, seja bem-vinda, minha amada, muita paz. Ficarmos deitados ao berço esplêndido, ao som do mar e da luz? Rinaldo, muita paz, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença, viu, meu irmão? Foi uma honra tê-la aqui conosco, viu? Deus te abençoe. Nos encontraremos sábado com a bênção de Deus e de nosso Senhor Jesus. Não, nós viemos aqui para trabalhar
as nossas imperfeições. Viemos aqui para corrigir os nossos rumos. Viemos aqui para trabalhar uma nova semeadura. Mas viemos para colher os frutos amargos resultantes do nosso pretérito. Porque a vida é um ciclo. A vida é esse ciclo que se renova sempre. Hoje estamos colhendo, mas também semeando. Mas o que é que nós estamos semeando como esses trabalhadores da última hora? O que nós estamos edificando dentro de nós? A nossa lição de hoje, ela trata sobre a pobreza espiritual segundo o mundo, mas que implica no oposto para o mundo espiritual, a riqueza espiritual. Como a Aldenora colocou no início, né? O que é que nós vamos levar em nossa bagagem? Quando nós batermos a porta, né, simbolicamente, né, e chegarmos lá, está lá São Pedro ali, pois não, Jailson? O que trouxeste nesta tua mala? O que é a gente, né, o que é que Jailson vai apresentar? Então Jailson precisa, né, construir algo edificante, né, para si, mas que este algo edificante para Jailson também sirva para aqueles que vivem, que convivem, com quem Jailson vai cruzando o caminho. Porque a vida sempre nos oferece oportunidades valiosas de aprendizado. A vida oferece-nos oportunidades valiosas de trabalho, de edificação. Nós não compreendemos a vida. E por não compreendê-la, é que muitas criaturas são levadas a maldizerem a sua vida, a maldizerem o seu casamento, o seu trabalho. Porque não compreendem. Mas nós temos esta oportunidade valiosíssima, que é a doutrina espírita, que nos traz exatamente esses esclarecimentos sobre a nossa vida, a vida que nos cerca. Obrigado, Aldenora. Nessa pandemia, né, a nossa família espiritual cresceu de forma exponencial, né? E temos a felicidade, temos aqui o nosso irmão Rinaldo, a Rayana, lá da Paraíba, veio aqui nos prestigiar, a você, tivemos a honra de conhecer tudo virtualmente, né? Mas que bom, né? São as famílias que a gente vai, né, ampliando, vai aprendendo, né, com cada um, né? Cada um tem sempre algo, tem sempre uma semente para nos ofertar, né, para que a gente possa fazer com que ela possa germinar e desenvolver algo de bom, né, dentro de nós, né? Isso é muito importante, né? Então, a vida nos traz excelentes oportunidades. A vida nos traz esclarecimento extraordinário. Por quê? Porque é ela que nos edifica só
A vida aqui prisioneira a este orbe, de tantas dificuldades, de tantas provações, de tantas adversidades, tudo isso se faz necessário. É a única forma de nós compreendermos a missão gloriosa de Jesus aqui para nós. É passando pelas mesmas provações que ele passou. A que nós passamos hoje é fichinha. Então, todos esse martírio que nós passamos hoje é troféu ante aquilo que Cristo passou. Que eu não suportaria passar por aquilo, não. É ser escorraçado, chicoteado, maltratado. E perdoar. Então, essa é a missão do homem. Essa é a missão da mulher. Essa é a missão de toda criatura que vem a este orbe. Aprender e semear a boa semente. É nutrir-se através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oportuniza de forma tão clara, tão objetiva. E quando nós a compreendemos, a gente compreende a vida e vê que tudo ao nosso redor tem sentido, tem uma razão de ser. Nada é fortuito, nada é por acaso. Não. Tudo é aprendizado necessário para todos nós. E isso é que é importante. Porque se não fosse razão de aprendizado, nós não estaríamos passando por isso. Então, a nossa vida é esse eterno ciclo. Hoje estamos presos à condição material. Daqui mais algum tempo a gente se liberta dessa prisão e vai colher no mundo espiritual o que nós aprendemos aqui. Seja bem-vindo, Fernando. Muito bom tê-lo aqui conosco. E o que nós vamos aprender no mundo espiritual, a gente vai ser colocado à prova aqui. Porque tudo está assentado sobre o Evangelho de Jesus e sobre a lei de amor que rege este imenso universo. Por isso é que Jesus, então, nos adverte de que devamos, então, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida ser assentada sobre a rocha. Porque todas essas tribulações da vida virão, mas a gente não vai esmorecer, a gente vai continuar firmes e vai continuar. Mas antes é preciso que a gente aprenda, internalize, faça com que esse Evangelho floresça em nós, que esse reino de Deus floresça em nós. Aí sim, quando tudo isso florescer, a gente estará firme na rocha. Até lá, a gente vai cambalear, vai cair, mas é importante se levantar novamente, perseverar sempre no aprendizado. Porque as dificuldades elas virão em função daquilo que nós necessitamos colher à frente para aprender. Nós não vamos aprender, né, a vida sendo mil maravilhas. Não. Nós vamos aprender exatamente com essas tribulações, com essas dificuldades que cada um tem de acordo com a sua própria necessidade de aprendizado. Ninguém tem vida fácil. Ninguém tem vida fácil. Ah, a vida de fulano é uma maravilha. Não. Vá viver a vida de fulano para você ver. Aldenura, sou eu quem agradeço. A alegria e a honra de estar aqui novamente com todos vocês. Eu quero pedir permissão a vocês para nós encerrarmos esse nosso encontro aqui. Eu vi uma publicação, mas não me deu referência e eu achei muito interessante para nós refletirmos sobre esse encontro de hoje, né? E a lição, o título é O Servo Feliz.
Gratidão, Cleide. Eu sou quem agradeço a vocês, né? Certo dia chegaram ao céu um marechal, um filósofo, um político e um lavrador. O emissário divino recebeu-os em elevada esfera, a fim de ouvi-los. O marechal aproximou-se reverente e falou: Mensageiro do Comando Supremo, venho da terra distante, conquistei muitas medalhas de mérito, venci numerosos inimigos, recebi várias homenagens e monumentos que me honram o nome. Que deseja em troca de seus grandes serviços? Indagou o enviado. Quero entrar no céu, respondeu o general marechal. O anjo respondeu sem vacilar. Por enquanto, não pode receber a dádiva. Soldados e adversários, mulheres e crianças chamam-no insistentemente da terra. Verifique o que alegam de sua passagem pelo mundo e volte mais tarde. Obrigado, Francisco. Obrigado, Heleno. Forte abraço, meu amigo. Até sábado no encontro. Estaremos presentes. O filósofo acercou-se do preposto divino e, anjo do Criador eterno, venham do acanhado círculo dos homens. Dei às criaturas muita matéria de pensamento. Fui laureado por academias diversas. Meu retrato figura na galeria dos dicionários terrestres. Que pretende pelo que fez? Perguntou o emissário. Quero entrar no céu. Por agora, porém, respondeu o mensageiro sem titubear. Não lhe cabe a concessão. Muitas mentes estão trabalhando com as ideias que você deixou no mundo e reclamam-lhe a presença de modo a saberem separar-lhe os caprichos pessoais da inspiração sublime. Regresse ao velho posto, solucione seus problemas e torne oportunamente. O político tomou a palavra e assentou. Ministro do Todo-Poderoso, fui administrador dos interesses públicos, assinei várias leis que influenciaram meu tempo, meu nome figura em muitos documentos oficiais. Que pedem compensação? Perguntou o missionário do alto. Quero entrar no céu. O enviado, no entanto, respondeu firme. Por enquanto não pode ser atendido. O povo mantém opiniões divergentes a seu respeito. Inúmeras pessoas pronunciam-lhe o nome com amargura, e esses clamores chegam até aqui. Retorne ao seu gabinete, atenda às questões que lhe interessam a paz íntima e volte depois. Aproximou-se então o lavrador e falou humilde. Mensageiro do nosso Pai, fui cultivador da terra. Plantei o milho, o arroz, a batata, o feijão. Ninguém me conhece, mas tive a glória de conhecer as bênçãos de Deus, a recebê-la nos raios do sol, na chuva benfeitora, no chão abençoado, nas sementes, nas flores, nos frutos, no amor e na ternura dos meus filhinhos. O anjo sorriu e disse: Que prêmio desejas? O lavrador pediu chorando de emoção: Se nosso Pai permitir, desejaria voltar ao campo e continuar trabalhando. Tenho saudades da contemplação dos milagres de cada dia. A luz surgindo no firmamento em horas certas, a flor desabrochando por si mesma, o pão a multiplicar-se. Se puder, plantarei o solo novamente para ver a grandeza divina revelar-se no grão transformado em dadivosa espiga. Não aspiro outra felicidade senão a de prosseguir, aprendendo, semeando, louvando e servindo. O mensageiro espiritual abraçou e exclamou chorando igualmente de júbilo: Vem comigo. O Senhor deseja vê-lo e ouvi-lo.
porque diante do trono celestial apenas comparece quem procura trabalhar e servir sem recompensa. Minhas senhoras e meus senhores, agradecendo a atenção, o carinho, o respeito, mas, acima de tudo, a paciência com a qual cada uma das senhoras e cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores. Que Deus abençoe poderosamente cada uma das senhoras e cada um dos senhores. Que Deus, em sua infinita bondade, amor e misericórdia, proporcione a todos uma semana de bênção, de graça, de paz, de prosperidade, de vitória, de misericórdia e de luz. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Agradecemos então a Deus por esta tarde bendita. Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por este breve instante em que aqui estivemos nós encarnados e todos os nossos irmãos desencarnados que aqui estiveram presentes, unidos e reunidos em nome de Jesus, embora virtual, Senhor, para recordar os ensinamentos maravilhosos de Jesus e o esclarecimento dessa doutrina redentora para todos nós. Pai de misericórdia, rogamos o teu amor e a tua bênção, Senhor, para todos os nossos irmãos, para todas as nossas irmãs, para todos os seus familiares, seus amigos e seus inimigos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa que concedesse a todos nós. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Obrigado, Rayana, pela sua presença, Heleno Vidal, Fernando, Cleide, Aldenora, Cid Clay, a todos muito agradecido, Francisco, Rinaldo, Aldenira, muito obrigado a todos vocês. Mário Pena Forte, muito obrigado a todos, obrigado pela honrosa presença de cada um de vocês. Muita paz e muito obrigado. E até breve. Esperamos que quando passar essa tempestade nós possamos ter a honra de visitar e de conhecer o céu. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muita paz a todos. Até breve.